Muitos espectadores de anime se acostumaram a ver nele apenas um assistente excêntrico. Mas hoje nós vamos arrancar as máscaras. Nós vamos falar sobre uma criatura cuja verdadeira natureza faz até os primordiais tremerem de medo. Diablo, o segundo secretário de Rimuru Tempeste. Isso não é um simples resumo da história. Isso é uma análise massiva de personagem baseada na light novel. Nós vamos rastrear a jornada dele até o volume 21, vamos destrinchar suas habilidades supremas e entender por que até o Guy Crimson tem pavor dele. Antes de começarmos, uma rápida recomendação. Se você quiser refrescar a memória sobre os eventos dos episódios atuais do anime, eu tenho uma playlist especial de resumos aqui no canal, que eu atualizo constantemente à medida que os novos episódios vão saindo. Além disso, se você tiver interesse no destino dos outros subordinados do Rimuru, não deixe de assistir aos meus vídeos de análise individuais sobre o Benimaru, a Shion e a Shuna. E para quem está procurando um isekai insano com um protagonista absurdamente poderoso, eu aconselho darem uma olhada no meu vídeo sobre o Makoto Mizumi de Tsukimichi, Monolith Fantasy. Esse é um dos meus animes favoritos da vida, e eu tenho certeza absoluta de que vocês também vão curtir demais. No mundo dos demônios, o Diablo sempre foi considerado uma completa anomalia. Sob o nome de Noir, ele possuía uma força capaz de pulverizar dimensões inteiras, mas o poder no sentido tradicional nunca chamou a atenção dele. A light novel deixa isso muito claro. O Diablo é um buscador da verdade. Enquanto os outros primordiais corriam desesperados atrás de evolução para se tornarem lordes demônios, o Noir limitava o próprio crescimento de propósito, porque ele acreditava que vencer na base da força bruta era coisa de gente fraca. A verdadeira grandeza para ele é a vitória conquistada através da maestria técnica e do intelecto. Quando Rimuru invocou ele em Falmouth, isso não foi um mero acidente para o Diablo. Ele sentiu uma alma que quebrava totalmente as leis daquele mundo. Sabem o que ele fez antes de atender ao chamado? A light novel menciona que milhares de demônios lutaram entre si pelo direito de serem invocados pelo Rimuru. O Diablo simplesmente massacrou todos os concorrentes para garantir que ninguém mais, além dele, ousasse ocupar o lugar ao lado do futuro deus. Ele não se tornou um servo por obrigação. Ele escolheu o cargo de secretário, porque isso dá a ele o direito de ser a pessoa de maior confiança e mais próxima do Rimuru. Ao assumir como segundo secretário, o Diablo transformou esse cargo em uma verdadeira arte de terror e diplomacia. Na light novel, o arco de Falmouth revela que ele não é só um combatente, mas sim um estrategista genial. Enquanto o Rimuru resolvia os problemas no Valpurgis, o Diablo armou um inferno político absoluto no reino. Ele não se limitou a intimidar o rei de Maris. Ele desenhou um plano perfeito para a absorção total do país, usando pressão econômica, suborno da aristocracia e a criação de uma falsa ameaça. A magia dele para Daisy Time não é uma ilusão qualquer, é a capacidade de alterar completamente a percepção de tempo do inimigo. Para vocês entenderem, para o mundo exterior, passou um piscar de olhos, mas na mente do adversário se passaram anos de torturas insuportáveis. Esse é o estilo dele. Ele não mata instantaneamente, ele destrói a força de vontade para que ninguém nunca ouse sequer cogitar trair a Federação Tempeste. Só que um secretário precisa de ajudantes. Foi assim que surgiram os Numbers Pretos. O Diablo simplesmente deu um pulo no mundo dos demônios e trouxe de lá 711 demônios de alto escalão. Na light novel, esse momento fez o Guy Crimson entrar literalmente em choque. O Diablo criou a organização militar mais poderosa do planeta, que responde diretamente a ele e ao Rimuru. Isso não é um exército comum, são fanáticos religiosos que superam em poder as tropas de elite do Sacro Império e de outros lordes demônios. Muitos achavam que o Diablo tinha atingido o topo ao se tornar um Peerless Demon, mas a light novel prova o contrário. Durante a guerra contra o Império do Oriente, o Rimuru realiza uma evolução em massa dos seus subordinados. É exatamente aí que o Diablo recebe oficialmente o título de Rei do Caos. Sabem o que é o mais assustador de tudo nesse momento? A maioria dos subordinados do Rimuru cai no sono da evolução durante o processo, ficando totalmente vulneráveis. O Diablo, por outro lado, tem tanto controle sobre a própria essência que ele praticamente ignorou essa regra. Ele continuou firme no posto de secretário e executando suas tarefas normalmente enquanto seu corpo se reestruturava para o nível divino.
Nesse exato instante, ele desperta sua habilidade suprema, Azazel, o rei da tentação. No anime, nós vimos apenas uma fração minúscula dos truques dele, mas a light novel descreve a real essência desse poder. A Azazel garante a ele 1. Onisciência, ele enxerga através de qualquer pensamento ou intenção do inimigo. 2. Manipulação de espaço-tempo, ele consegue criar mundos isolados onde ele funciona como o único Deus. 3. Tentação, ele pode subjugar instantaneamente a vontade de qualquer ser que carregue uma gota que seja de dúvida ou medo. No volume 16 da Light Novel, tem uma cena em que o Diablo passa por uma medição de força diante do Rimuru. Os pontos de mana dele ultrapassam os 6 milhões, mas esse número é extremamente enganoso. O próprio Rimuru nota que, graças ao conhecimento que possui, o Noir luta como se o seu EP fosse várias vezes maior do que o registrado. Vamos avançar para os acontecimentos mais recentes. Nos volumes mais avançados, quando o mundo fica à beira da destruição por causa do Feudvai e da invasão dos anjos, o Diablo se torna o principal pilar de sustentação do Rimuru. Enquanto os outros generais da Federação Tempeste lutam até o limite absoluto de suas capacidades, o Diablo age como se estivesse dando um passeio casual de domingo. Um dos momentos mais épicos de todos é o seu confronto contra o Fen, um dos 3 gigantes originais, cujo poder bruto é comparável ao dos dragões verdadeiros. Enquanto todo mundo tentava simplesmente sobreviver àquela batalha, o Diablo brincava com o adversário. A Light Novel descreve em detalhes como ele usa uma combinação perfeita de sua magia com a habilidade suprema para bloquear ataques que deveriam pulverizar cidades inteiras. Ele não apenas vence. Ele faz isso com a elegância impecável de um secretário, sem deixar cair um único grão de poeira no seu terno. No volume 21, nós vemos um detalhe fascinante. O Diablo é o único que permanece absolutamente calmo, mesmo quando o próprio Rimuru desaparece no final do volume 20. A fé que ele tem no seu mestre é tão fanática que se transforma em poder real. A existência dele está literalmente entrelaçada com a vontade do Rimuru. Enquanto Rimuru estiver vivo, o Diablo é imortal no sentido mais estrito da palavra. Ele consegue se regenerar instantaneamente, não importa quantas vezes seja morto. Mas o verdadeiro poder do Diablo não vem só da magia, vem da sua personalidade. Vocês sabem por que até os próprios aliados da Federação Tempeste morrem de medo dele? Por que o Benimaru evita ao máximo entrar em discussões com ele? A força do Diablo é gigantesca, mas a sua personalidade é o que faz dele um personagem totalmente único. A Light Novel bate muito nessa tecla. O Diablo não está apenas servindo ao Rimuru, ele o idolatra como um deus. Para ele, o Rimuru é o centro do universo, a única razão da sua existência. Isso chega a níveis absurdos e cheios de humor ácido. Lembrem-se de como ele fica furioso quando qualquer outra pessoa, como a Xion, tenta ocupar o lugar ao lado do seu mestre. Na Light Novel, o ciúme que ele tem pelo cargo de secretário é descrito como uma fúria fria e silenciosa. Ele está pronto para eliminar qualquer um que demonstre o menor sinal de desrespeito em relação ao Rimuru. O seu fanatismo é tão extremo que ele encara qualquer tarefa dada pelo seu mestre, seja preparar uma xícara de chá ou obliterar um exército inimigo, como um ritual sagrado. É exatamente por isso que ele é tão impecável. Para ele, não existem tarefas sem importância. É incrível observar a interação dele com as outras 3 primordiais que ele mesmo trouxe para a Federação Tempeste mais tarde, Testarossa, Última e Carreira. Na Light Novel fica nítido que elas obedecem a ele não apenas pela força, mas por causa da sua autoridade indiscutível. Ele funciona como um mentor e líder para elas, embora o próprio Diablo as enxergue apenas como ferramentas adicionais para servir ao Rimuru. Até o Benimaru, o comandante supremo das forças militares de Tempeste, admite que o Diablo pertence a uma categoria de seres totalmente à parte. É impossível prever os movimentos dele. A lógica dele não é humana e nem sequer demoníaca, ela é totalmente Rimuru-centrada. Resumindo tudo, o Diablo é a arma mais perigosa que a Federação Tempeste possui. No volume 21 da Light Novel, ele se transformou em uma entidade capaz de peitar deuses de frente, preferindo se manter o tempo todo na sombra do seu mestre. Ele é o secretário perfeito, que mantém o mundo sob o manto do medo para que o seu senhor possa construir o seu país ideal em paz. Ele é o subordinado mais forte do Rimuru? Depois de despertar a habilidade Azazel, e receber o título de Rei do Caos, a resposta parece óbvia.
O potencial dele é praticamente ilimitado, já que a sua força cresce junto com a grandeza daquele a quem ele serve. E com isso, a nossa análise profunda sobre o segundo secretário chega ao fim. Se você curtiu essa imersão profunda na lore da Light Novel, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque tem muito conteúdo insano vindo por aí sobre o universo de Tensura. Não se esqueçam de dar uma passada na minha playlist com os resumos dos novos episódios do anime para ficarem sempre por dentro de tudo o que está acontecendo agora. E se você perdeu os meus vídeos individuais sobre o Benimaru, a Shion e a Shuna, essa é a hora perfeita para resolver isso. E claro, assistam ao meu vídeo sobre o Makoto Mizumi de Tsukimichi, Moonlit Fantasy. Esse anime merece a atenção de vocês tanto quanto a história do Rimuru. Deixem aqui nos comentários qual das primordiais é a favorita de vocês e por que o Diablo desperta tanto o interesse de vocês. Nos vemos nos próximos vídeos.